Mas o homem prudente, o homem sensato, quando ele edifica a sua vida na palavra de Deus, um homem de oração, um homem de entrega, de renúncia, a serviço de Deus, então ele se torna forte, ele se torna capaz de vencer toda e qualquer circunstância. Se você, aí homem, que talvez você se encontra depressivo, ansioso, talvez triste, talvez por perdas que você teve, e você talvez não se acha capaz de vencer essa situação. Pois olha, se você for prudente e colocar Deus na sua vida, em primeiro lugar, começar a edificar a sua vida sobre a palavra de Deus. Não estou falando sobre religião, não é sobre religião, é sobre a palavra de Deus. Deus disse: diga ao fraco que eu sou forte. Se você se sente fraco, existe um Deus forte, um Deus poderoso, que quer nos fortalecer. Na verdade, Ele quer estar dentro de nós. Se eu trago Deus para dentro de mim, para fazer morada no meu coração, então eu me sinto inabalável. Deus, Ele compara o homem que é prudente, que ouve a palavra de Deus, compara como um monte Sião. O monte Sião, vem o vento, vem a tempestade, vem a neve, mas ele continua perfeito. Quem olha de longe não imagina quantas tempestades o monte Sião ele já suportou. Quem olha e vê a beleza do monte Sião não imagina quantos ventos fortes, quantas chuvas ele já suportou e continua intacto. Assim é o homem de Deus. Às vezes você vai encontrar pessoas, homens de Deus, que você diz: esse homem é forte, é inabalável, como pode, não se abala com nada? Só esse homem de Deus sabe quantas lutas, quantas tempestades, quanto tempo difícil ele enfrentou. Mas como Deus nos deu a força de ser como o monte Sião, inabalável, permanecendo intacto mediante aos problemas e as dificuldades. Pastor, mas como que eu posso me tornar inabalável? Como que eu posso me tornar tão forte diante de tantas lutas, diante de tantas dificuldades, de tantas aflições? Porque é cobrado da mulher, sim, mas é mais cobrado do homem. O homem é mais cobrado em tudo. E muitas vezes, pela falta da presença de Deus, o homem acaba não suportando e abandonando o seu lar, abandonando sua família, abandonando os seus próprios sonhos, com medo de não dar certo, medo de fracassar, medo do que as pessoas irão pensar ou dizer. Quando você, homem, você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, então você passa a caminhar como o Senhor Jesus, a falar como o Senhor Jesus, e não se importar com que as pessoas, elas pensam ao seu respeito. Por quê? Porque o homem de Deus, ele tem um objetivo nessa terra: alcançar a salvação, a vida eterna, estar ao lado do Senhor Jesus eternamente. E outra, fazer com que a glória de Deus se manifeste na sua vida e que toda a sua família, por ele, pela fé, pela sua busca, pelo seu bom testemunho, como um homem de Deus, que ele tem que dar dentro da sua família. Então ele trabalha a sua fé, a sua confiança na palavra de Deus e se torna inabalável. Não importa qual seja a luta, não importa qual seja o problema que você, homem, esteja passando. Hoje é dia do homem. Muitos homens se encontram hoje frágeis, fragilizados, pensando em desistir. Homens que se tornaram o que eram no passado fortes, mas foram fracos, perderam a sua força para o vício, perderam a sua força para a traição, perderam a sua força para a injustiça,
perder a sua força para a injustiça, para a acusação que vinha de todos os lados. Mas há aqueles que um dia eram fracos, se sentiam desamparados, rejeitados, injustiçados e começaram a edificar a sua vida na palavra de Deus. E Deus, com sua infinita misericórdia, começou ali a construir, a edificar um homem forte, sólido, um homem que seria comparado ao Monte Sião. E esse somos nós que servimos a Deus. Quando Deus ele encontra Josué triste, cabisbaixo, depois da morte de Moisés, Deus vê Josué fragilizado, triste, abatido, porque pensava, e agora? Moisés era o forte, Moisés era quem iria nos levar à terra prometida. E Deus disse a Josué: levanta e tem bom ânimo, porque eu sou contigo. Como eu fui com Moisés, assim também serei contigo. Agora, Josué, em outras palavras, homem de Deus, seja forte, seja corajoso, porque é você quem vai fazer toda a sua casa passar pelo Jordão, passar pelo deserto, passar pela dificuldade e entrar na terra prometida. Esse é o desejo de Deus para nós, homens, não desfalecer diante dos problemas, não fugir quando vier as dificuldades. Muitos homens, quando enfrentam dificuldades no casamento, eles preferem fugir, abandonar do que resolver. Homens, vou dar um exemplo, quando esse homem, pai de família, recebe uma criança especial, nós temos a Luana, muitos homens são fracos, muitos homens são fragilizados, não conseguem entender e fogem dessa família, deixando aquela criança desamparada. Mas quando o homem é de Deus, porque o homem, para ser homem, eu sempre digo, o homem de verdade não é aquele que briga, não é aquele que bate, não é aquele que não perde uma discussão. O homem de verdade é aquele que dobra os seus joelhos e diante das lutas e das dificuldades derrama lágrimas para o seu Deus. O homem de verdade chora, mas chora para Deus, chora para o Deus a qual ele confiou a sua vida. E quando ele chora, derrama suas lágrimas, e ele se levanta daquela prostração, se levanta forte, determinado, um bom guerreiro, um bom soldado do Senhor dos Exércitos. Um feliz dia do homem a todos os homens. Que você seja um soldado do Deus Altíssimo, um soldado do Senhor dos Exércitos. Nunca desfaleça, nunca desanime. Você homem, você pai de família, Deus confiou você em suas mãos a vitória para sua família. Não importa qual seja o tamanho da sua luta, Deus, ele confiou toda essa batalha, toda essa luta que você enfrenta, porque ele viu que você sim é capaz de vencer. E se não é, Deus ele vai te capacitar. Deus ele vai te capacitar e você vai sair muito bem nessa vida, caminhando com o Senhor Jesus, edificando a sua vida na palavra de Deus.